tudo bem, crianças? Tudo bem? Então, vamos direto ao assunto porque eu estou muito curiosa para saber o restante da sua linda história. Mas assim, acabou meio tensa a história, né? Acabou sim. Pois Você é, se o que lembra? aconteceu? Então, a Amã planejou, né, aquele plano cruel contra o meu povo, o povo judeu. E aí, Para matar todo para mundo! matar todos os judeus. Que coisa feia! Mordecai, então, Hum. ele ficou tão triste e o Ah. povo judeu ficou tão assustado, tão perplexo, né? Eles pensaram, nós vamos morrer todos de uma só vez. Homens, mulheres, crianças, idosos, vai ser um horror. Aí Mordecai ficou tão triste, ele tirou as suas vestes, se vestiu de panos de saco, tipo aqueles de passar pano no chão, sabe? Cobriu a sua cabeça de cinzas e foi lá para a porta do palácio. Quando eu vi ele pela janela, eu fiquei pensando o que tinha acontecido para Mordecai estar tão triste assim. E mandei meus servos levarem roupas para que ele se trocasse, né? Mas assim, Rainha Esther, por que ele teve que vestir de pano de saco e pôr cinza na cabeça? Meio doidinho, né, Era o não? costume dos judeus. Toda vez que a tristeza era muito grande, é assim que se fazia. Ah, É para agora eu entendi. mostrar que estava muito, muito, muito triste. Ah, então ele estava triste demais, né? Isso, mas ele não aceitou as minhas roupas. E ele mandou o seguinte recado: Esther, Esther, Amã mandou um decreto dizendo que todos os judeus serão mortos de uma só vez. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir até o rei e interceder por nós, pelo povo, pelo seu povo. Tá certo, tem que fazer alguma coisa mesmo, Rainha Esther. O que você fez? E aí? Aí eu mandei uma resposta para ele, sabe, Qual? Cacá? Que eu não podia fazer nada. Por quê? Olha só, você sabia que tinha um decreto que ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convidado, mesmo eu, rainha? Sabia? Então, era assim, se eu chegasse sem ser convidada, o rei poderia me mandar me matar. Mas também, se ele estendesse para mim o seu cetro de ouro, aí eu estaria salva. Era um grande risco que eu ia correr. Não dá pra saber, né, se ia dar certo ou não. Não dá para saber. Realmente. E aí, já tinha mais de 30 dias que eu não via o rei. Que casamentinho diferente esses, hein? Porque o rei é muito poderoso, né? E muito ocupado. Então, já tinha 30 dias que ele não solicitava a minha presença diante dele. Mas, Mordecai, ele mandou outra resposta. O que ele falou? Ele disse assim, Esther, Esther, você está pensando que só por ser rainha você vai se livrar desse decreto? Te deu um sermão, hein? Me deu um sermão. Ele disse, pois seja corajosa, vá lá diante do rei, honre o seu povo e peça misericórdia, porque certamente você também não escapará desse decreto. Mandou a real, Mordecai, hein? Aí eu pensei e disse, então tá bom. Mas o que eu poderia fazer? O quê? Eu mandei um recado para ele e disse assim, Mordecai, convoque todo o povo judeu. Eu e minhas servas vamos fazer o mesmo. Nós vamos jejuar por 3 dias. Não vamos comer nada, nem beber nada. E vamos orar e clamar ao Senhor por misericórdia. E sabe o que Mordecai tinha me dito também? O quê? Ele disse assim, olha Esther, quem sabe foi para esse propósito que você foi escolhida dentre todas as mulheres do reino. É verdade! Não é verdade? Eu não tinha pensado nisso. Era a providência de Deus. Que era judia e o povo judeu correndo perigo. Exatamente. Nossa, essa história é muito interessante. E aí, o que aconteceu? Então, eu me preparei, orei, confiei em Deus e aí eu me arrisquei, sabe? Eu fui diante da presença do rei e aí... Sem ser convidada e tudo? Sem ser convidada, eu não fui convidada. Eu me arrisquei. Quando o rei me viu sem ser convidada, O quê? sabe o que ele fez? O quê? Ele estendeu seu cetro de ouro para mim. Ufa! Você não vai morrer! Você não vai morrer! Isso, eu alcancei o favor perante o rei.
Ele me disse: minha rainha, o que você deseja? Olha Até só, metade do meu reino eu te darei se você me pedir. mas esse jejum e essa oração fizeram efeito, hein? Porque além dele, né, poupar sua vida, ele ainda quis saber qual era o seu pedido. Exatamente, o coração do rei estava favorável. Ah, que Mas eu bênção! fiz um convite a ele. Eu disse: meu rei, eu quero apenas que você participe comigo de um banquete que eu vou preparar para você e Banquete! para o príncipe Amã, apenas para vocês dois. E ele aceitou. É claro, pelo que eu percebi, esse povo gosta de comer, de dar festa, Gosta banquete. sim. Amã, sabe? Ele ficou todo satisfeito. Ele falou: puxa vida, até a rainha me ama. Claro, esse aí é Ele super ficou se achando convencido. o tal. Ele ficou Aham, achando um banquete exclusivo para mim e para o é. rei. Imagina, não tem ninguém mais importante do que eu nesse reino. Quando ele saiu na porta do palácio, Ah, com quem que ele encontrou? quem? Com Mordecai. E Ixi. aí ele olhou para Mordecai, sabe, Cacá? Hum. E Mordecai não se inclinou perante ele. Ah, mas esse homem ficou furioso E o que ele fez agora, e disse né? assim: esse judeu, como que ele pode pensar que ele é melhor do que eu, não se inclinar? Quem ele pensa que é? E foi para casa assim, todo cheio de raiva. Chegando lá, a sua esposa e os seus conselheiros disseram: Amã, por que você não faz uma forca e manda enforcar esse Que povo Mordecai? ruim também esses, hein? Ele gostou da ideia, acredita? Acredito. Naquela mesma noite, o rei Assuero tentava dormir, mas ele não conseguia. Não Ele virava conseguia. para um lado da cama, Ah, virava para o ah. outro. E aí, quando a gente está sem sono, o que é legal a gente fazer para o sono chegar, hein? Ah, a gente lê, vê TV, mas naquela época não tinha televisão, então Não, ler mas um livro. lembra que eu te contei sobre a Biblioteca Real? Ele buscou um pergaminho para ler uma de suas crônicas. E adivinha qual foi a crônica que ele leu? Eu sei. Qual? Foi onde falava que Mordecai tinha salvo a pele dele, daqueles guardas lá que queriam matá-lo. Exatamente! Você acha, Cacá, que isso foi por acaso? Não, certamente não. Era Deus num comando. Isso mesmo. E ele ficou pensando assim: opa, espera aí. Não foi feito nada para esse meu servo Mordecai que salvou a minha vida. Eu E ele falei, né? ficou pensando assim, como que ele poderia agradecer. E passou a noite. No outro dia, Ramã veio falar com ele, né? Ele queria falar sobre a forca, né? Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, o rei Assuero lhe disse assim: Amã, venha cá, me dê uma sugestão. Como que eu, rei, devo fazer a um homem a quem eu desejo muito honrar? Aposto que a mãe achou que era ele mesmo. Achou que era ele. E sabe o que ele disse? Ele ficou pensando: eu sou o maioral dos príncipes, o Ah, rei mas é vai claro. querer honrar a mim. Então eu vou Típico do falar Amã. alguma coisa que eu gostaria que fizesse comigo, né? Aí ele pensou e disse assim: meu rei, por certo, ao homem a quem se deseja honrar, o senhor deveria pegar uma veste real muito chique, Uau! umas joias reais, um cavalo real, Tudo era real. colocar esse homem sobre esse cavalo, colocar sobre esse homem essas vestes, as joias, e sair pelas praças anunciando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Nossa, mas esse Amã era muito orgulhoso, achou que era ele. Achou que era ele. Aí o rei disse assim: gostei, ótima ideia. Então, Ramã, como você é o maioral dos príncipes, pegue o meu servo Mordecai e faça assim com ele, conforme as suas palavras. Ramã engoliu em seco, saiu e cumpriu a ordem do rei. Fez tudo isso. Fez tudo isso. Com Mordecai, que com ele queria Mordecai. matar. Foi uma humilhação, não foi? Foi, bem feito. Depois disso, no segundo dia de banquete, Ramã estava com o rei e a rainha no banquete e o rei tornou a me perguntar. E eu disse assim: meu rei, o meu pedido é o seguinte. O que você disse? Eu peço pela minha vida e mas pela não. vida do meu povo, meu rei. O rei olhou para mim e disse: pela sua vida? Ele ficou sem
pela vida do seu povo? Como assim, minha rainha? Eu expliquei. Há um homem muito malvado que fez um decreto real, onde ele ordena que todos os judeus sejam exterminados de uma só vez. E eu, meu rei, sou judia, da Revelou. tribo de Benjamim. Amã olhou para mim e os seus olhos foram ficando esbugalhados, esbugalhados. E aí o rei então virou e disse: Amã, como você ousa tramar um plano assim contra o povo da minha rainha? Que absurdo! Pois eu estou sabendo que você também fez uma forca para Mordecai e nela é você que vai ser enforcado, Amã. E assim se fez. E assim o povo judeu agora tinha uma nova possibilidade. Você sabia que os decretos reais não poderiam ser revogados? Mesmo se o rei falasse que não valia mais, não podia? Não podia. agora? Mas, calma lá. O rei fez um novo decreto onde ele disse assim: eu não posso revogar, mas eu posso dar ao povo a possibilidade de se defender, de lutar pela sua própria vida. Então, naquele dia, quando os servos de Amã viessem para exterminar o povo, todo judeu poderia sair à luta e se defender. Muito E bem. assim, sabe, Cacá, eles se defenderam e saíram sem nenhum arranhão. Glória a Deus, foi uma vitória maravilhosa. E sabe o que teve depois dessa grande vitória? Eu já sei, do jeito que esse povo gosta de comer, aposto que teve Uma festa, uma comemoração. E essa comemoração recebeu um nome, o nome de Purim. Purim, tipo, muito puro. Não, vem da palavra pur, que significa sortes. Porque quando Ramã tramou esse plano maligno, ele lançou sortes, adivinhações, ele tentou prever qual seria o dia e a hora em que ele executaria o seu plano maligno. Então, os judeus eles pegaram aquela palavra ali que seria usada para ser o seu fim e, na verdade, transformaram ela na sua vitória. Em vez de má sorte, eles tiveram uma ótima sorte pela ótima providência e pela misericórdia do Senhor que usou a minha vida e também usou a vida de Mordecai. Mas quanta coisa aconteceu, que ironia, não é mesmo? É Mas verdade. assim, Deus estava no controle de tudo desde o início. Ele está no controle das nossas vidas hoje também. Você crê nisso, Cacá? Creio. Você crê que tudo é providência do Senhor na nossa vida? Sim, eu creio. Glória a Deus por isso. Sim. Nossa, Rainha Esther, que história mais linda. E Mordecai, o que aconteceu com ele? Ele foi reconhecido por todos os seus feitos depois? Sim, além da homenagem que ele recebeu, né, no dia que eu te contei, Sim. ele agora alcançou também um alto posto no governo do rei Assuero, no reino persa. Ele foi colocado num alto cargo de muita importância. Sim. Deus honrou a vida de Mordecai, seu servo. É verdade, porque ele mereceu, né? Fez tudo certinho. Quando nós somos fiéis a Deus, ele também é fiel para com as nossas vidas. É verdade. Olha, Rainha Esther, eu vou te falar, eu aprendi muito com você. Primeiro, bom, Cacá. que a gente tem que obedecer, né? Por exemplo, Mordecai te criou como um pai e você obedeceu, porque ele falou lá no início. Exatamente. E depois, você, antes de fazer uma coisa muito importante, você orou e jejuou. É muito importante orar e pedir para o Senhor guiar as nossas vidas. Isso mesmo. Que legal! Estou muito feliz com a sua história, Rainha Esther. É uma honra. Obrigada. Vamos orar pelas crianças que estão em casa? Vamos! Que a gente possa orar sempre, cada vez mais, jejuar mais, obedecer, perseverar, confiar, ser feliz, agradecer, festejar. Tchau, tchau, tchau. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus,
Muito obrigado por esse dia e muito obrigado, ó Deus, pela tua providência para com as nossas vidas, meu Pai. Aprendemos com esta história que o Senhor está no controle de todas as coisas e que devemos sempre fazer o certo e confiar na fidelidade do Senhor. Abençoe cada um de nós, nossas famílias, nesses tempos difíceis. Nos abençoe com a providência e com a misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, abençoe a cada um com graça, com poder e com muita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Um Ai, que beijo, legal! crianças. Tchau, Tchau. pessoal! Tchau.